chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come. Assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. Você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Sem a menor sombra de dúvida, esta história de Jacó, o momento em que ele trava uma briga com um anjo durante uma noite inteira. Esta é uma das histórias mais populares da Bíblia Sagrada. E já se escreveram canções e músicas. Jacó segurou um anjo e dá-me a bênção para depois subir. Mas a grande verdade é que, a exemplo de muitas outras histórias bíblicas e parábolas bíblicas e textos sagrados, este é um dos momentos mais mal interpretados da Bíblia Sagrada. E se tira dele o seu real valor, o seu real significado, ou seja, aquilo que Deus deseja ministrar em meu coração é roubado pela falta de discernimento e de entendimento do que foi realmente que aconteceu durante toda esta noite. Que briga é essa entre esse homem chamado Jacó e este anjo que, ao analisarmos o texto sagrado, iremos observar que se tratava do próprio Deus? Ao se encerrar essa noite de briga, Jacó afirma: eu vi a Deus face a face e a minha vida foi poupada. E ele saiu dali rastejando uma perna, mancando, e nunca mais ele andou como antes. E a coisa foi tão forte e violenta. E os judeus jamais comeram o nervo do quadril de nenhum animal, em respeito ao que aconteceu com Jacó. Seu nome foi mudado. Sabe, nós precisamos entender isso aqui. Deve haver algum significado maior do que apenas uma briga. E que briga é essa? Do que está se tratando, afinal? Então, nós não queremos agir como crianças e como meninos na fé. Precisamos, então, entender, discernir o que aconteceu com Jacó. Para isso, vamos voltar ao ventre de sua mãe agora. Esta mulher estava grávida de gêmeos e Deus falou com ela e disse que no ventre dela haviam 2 meninos, mas que o maior iria servir ao menor e que Deus abençoaria a Jacó e aborreceria a Esaú, porque Deus é aquele que conhece o fim desde o princípio.
Aquele garoto foi crescendo no acampamento debaixo da profecia que sua mãe ouvira. E sua mãe sempre lembrava a ele desta palavra. E os anos se passaram e nada aconteceu. Não houve nenhuma aparição angelical, nenhuma voz ecoando como um trovão dizendo que Jacó iria herdar o direito de primogenitura, embora não tivesse nascido primeiro, e que ele herdaria também a bênção de seu pai Isaque, embora o direito fosse do primeiro filho, Esaú. Na ausência de uma revelação maior, Jacó deu o seu próprio jeito. E ele aguardou um momento específico em que seu irmão havia passado muito tempo na caça para trazer carne ao acampamento. E ele aguardou em um lugar estratégico onde o vento pudesse soprar o cheiro das lentilhas que ele começou a fazer ali. De forma proposital, estratégica, e seu irmão veio faminto e disse a ele: dá-me um pouco desse guisado aí, dessas ervilhas, eu estou com muita fome, eu estou sentindo esse cheiro lá de trás. E ele disse: eu não posso, eu estou fazendo isso aqui para mim, não vai dar para todo mundo, eu não posso te dar isso, mas se você quiser, nós podemos fazer um negócio. E você conhece a história. Esaú, por um prato de lentilhas, ele entregou a seu irmão o direito da primogenitura, de nascer primeiro. E o tempo se passou e o pai deles era um homem velho e cego e estava prestes a morrer. E então Isaque manda seu filho Esaú voltar ao campo e caçar uma gazela e fazer um guisado que ele tanto gostava, para que ele comesse e morresse, e antes disso abençoasse, entregasse a bênção de Abraão, seu pai, a seu filho Esaú. E Jacó ouviu isso. E não houve nenhuma aparição angelical, nenhuma voz como trovão. E mais uma vez Jacó agiu. Ele procurou a sua mãe e contou aquilo, e a sua mãe imediatamente se une a ele para enganar aquele velho cego. E coloca pelos em seu braço e veste ele com as roupas do seu irmão, para que Isaque não sentisse o cheiro de Jacó. E fez aquele guisado que ele tanto gostava, e então Jacó levou na tenda de seu pai. E ao entrar ali, o seu pai pergunta: mas meu filho, você já preparou, já caçou, já preparou o guisado? Jacó disfarça a voz e diz: aleluia, Deus abençoou a minha jornada. Mas Isaque parece ter desconfiado, parece que ele conhecia o caráter de Jacó, e ele já sabia da história da primogenitura, o que Jacó havia feito. E ele disse: é tu mesmo? Sua voz está um pouco estranha. Se aproxime de mim, deixa que eu possa lhe tocar, deixa que eu possa sentir o teu cheiro, que eu estou desconfiado. E ele toca no braço e vê que o braço é peludo. E ele sente o cheiro da roupa de Esaú e disse: então é você mesmo. E ali ele abençoou Jacó, pensando tratar-se de Esaú. E não era de se esperar outra coisa. Quando Esaú chegou e entra na tenda do seu pai, aquela surpresa, aquele impacto terrível, ele descobre que seu irmão não apenas havia lhe tirado o direito da primogenitura e aproveitado do seu apetite, da sua fome e da sua falta de entendimento das coisas espirituais, agora lhe roubou a bênção. E ele se enfurece. Ele sai daquela tenda e proclama:
no dia em que meu pai morrer, eu enterro Jacó. Sua mãe ouve isso e desesperada diz: não aconteça que no mesmo dia eu fique sem marido e sem os 2 filhos, porque ele vai te matar, ele está cheio de ódio. E ao te matar, o povo vai se reunir e vai matar ele, e eu vou ficar sem o marido e sem os 2 filhos. Vai embora, ajunte tudo que você tem, vá para a terra de meu irmão e habita lá, até que algo possa mudar. E assim foi. Você se lembra da história. Ele ficou lá 14 anos. E Deus o abençoou. Veja isso. Em momento algum parece ter havido reprovação. Deus o abençoara em sua jornada no deserto até a terra de Labão. Deus era com ele, ele teve visões, ele viu uma escada descendo do céu, vindo sobre ele, ele fez promessas de aliança com o Deus de Isaac e de Abraão, e Deus o abençoou poderosamente, de maneira que nesses anos que ele passou ali, ele se tornou não apenas bem-aventurado, e não apenas uma classe média, mas ele se enriqueceu. Tamanha era a bênção, de maneira que ele tinha cabras e bodes e ovelhas e bois e camelos, e ele se tornou um homem rico e próspero, porque a mão de Deus era com ele. E ali ele casou-se com 2 mulheres, Raquel e Lia, e teve servas, e com elas ele teve 11 filhos. E de repente a voz de Deus entra na tenda de Jacó e diz a ele: Jacó, chegou a hora. E ele deve ter pensado: Senhor, mais uma bênção, eu estou próspero, eu estou rico, estou milionário, estou com saúde, estou cheio de filho, tenho 2 mulheres, tenho servos, a coisa está boa, tem mais alguma coisa ainda? Levanta, faz a tua trouxa, junta tudo que você tem, tudo que eu te dei, volta para a tua terra agora, eu te abençoarei. E Jacó reuniu tudo que tinha e foi embora. E quando ele estava se aproximando de sua terra, onde habitava seu irmão Esaú, que há 14 anos ele não via, e não sabia como estava o coração de seu irmão, se aquele ódio já havia se aplacado, e ele então envia emissários a seu irmão Esaú, e ele envia com vacas e bois e camelos e bodes para presenteá-lo e aplacar seu coração de qualquer ira, e dizer a seu irmão: olha, Jacó está vindo, ele está rico, ele está bem de vida, está te mandando presente, mas tem mais por aí, ele vai trazer mais coisas, ele está rico mesmo e vai te abençoar, ele mandou isso aqui só de brinde, mas ele está vindo aí cheio de coisa. Jacó tinha a intenção de aplacar qualquer ira que ainda restasse no coração de seu irmão através desses presentes. Mas quando Esaú ouve essa notícia, ele reúne 400 homens armados de unha e dente, montam nos seus cavalos e saem à busca de Jacó. Seus emissários correm desesperados e buscam os atalhos para chegar a Jacó e dizer: Jacó! E ele diz: e aí, como é que está o homem? Se abrandou o coração dele com os meus presentes. Ele disse: olha, ele não disse uma palavra, mas ele pegou faca, pegou espada, pegou arco, pegou lança, pegou flecha, e está vindo aí com 400 homens, e a cara deles não é de bons amigos. Jacó desesperou-se. Preste atenção, escute isso. Quando Jacó recebeu a notícia que seu irmão vinha para matá-lo, e que seus presentes e seu modo de agir dessa vez não havia dado certo, ele arma um circo, ele arma mais uma estratégia. Ele era um homem acostumado a essas coisas. Ele fez isso quando conseguiu um direito de primogenitura, ele fez isso quando roubou a bênção do irmão, e ele agiu durante toda a sua vida enganando e iludindo e ludibriando pessoas com sua maneira de agir. E agora ele coloca seus filhos
e suas mulheres enfileirados. Divide o povo em 2 bandos e vai sozinho para o val de Jaboque para clamar a Deus. Agora preste atenção. Nós vamos entender que briga foi essa. Do que é que se trata isso, afinal? Ele vai sozinho para o val de Jaboque e ali ele ficou a noite inteira travando uma luta, travando uma guerra com o próprio Deus, porque ele queria ser abençoado. E você se lembra bem, quando ele disse ao anjo: não te deixarei ir se tu não me abençoares. Ou seja, ele queria uma bênção. Essa era a razão da briga, meu irmão, minha irmã. Agora você pode perguntar, mas Deus sempre não o abençoou? E não foi o próprio Deus que o mandou sair da terra de Labão, onde ele estava com o burro amarrado na sombra, rico, abastado, sem falta de nada? Não foi o próprio Deus que mandou ele voltar para sua terra? Então eu não consigo entender a razão dessa briga. Se o que motivou isso foi o desejo de Jacó de ser abençoado, por que Deus não o abençoou? Qual é a razão disso, afinal? Jacó queria que Deus abençoasse sua estratégia. Como sempre, ele agiu em sua vida. E Deus disse: é hora de mudar. E Deus disse: eu não vou fazer dessa maneira. Não será da forma que você quer. Vai ser da maneira que eu desejo. Chegou a hora. Eu estou te encostando nessa parede, Jacó, para tratar o teu caráter, para tratar a tua personalidade. Meu irmão, minha irmã, escute o que eu vou lhe dizer agora. Faça um favor à tua própria alma e escute o que eu vou lhe dizer agora. Deus é nosso Pai. E Ele se preocupa em formar em mim e em você um caráter, uma personalidade. Preste bem atenção. Certa vez, Jeremias, um grande profeta de Deus, ele estava desejoso de ouvir a voz do Senhor, como sempre ouvir acerca de qualquer causa. E de repente Deus disse a ele: vou falar contigo de forma diferente hoje, desce à casa do oleiro, lá eu falarei contigo. E ele desceu, e se assentou num tamborete, e ficou olhando aquele homem trabalhar, esperando ouvir a voz audível de Deus, e Deus não falava nada, e ele ficou olhando aquele homem trabalhar. E de repente ele percebeu que era isso que Deus queria falar com ele. E ele compreendeu a voz de Deus que ministrava em seu coração: assim sois vós em minhas mãos, como barro é na mão do oleiro. Sou eu quem trabalho, sou eu quem dá a forma, eu sou o Senhor. E se esse barro prestar resistência ao mover das minhas mãos, ao meu desejo, ele vai trincar, ele vai se quebrar. Sabe, você lembra do exemplo do apóstolo Paulo? Quando ele, movido pelo ódio e carta dos principais das sinagogas, de Caifás, o sumo sacerdote, ele avança para as cidades para prender os cristãos e para matá-los. E no meio do caminho ele narra que viu uma luz que brilhou de forma tão intensa que ele cai de seu cavalo e fica cego sem poder enxergar. E ouve uma voz que sai do centro daquela grande luminosidade dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrares contra os meus aguilhões. O que é que Jesus estava dizendo a Saulo de Tarso, ao apóstolo Paulo?
que seu espírito estava ministrando no coração de Saulo há muito tempo, mas ele prestava resistência. Por isso Jesus disse: dura coisa é para ti recalcitrares contra os meus aguilhões. O aguilhão é um instrumento de ferro ou de madeira pontiagudo que toca o boi numa direção. E se esse boi recalcitrar, der coices contra esse aguilhão, tentando ir para o caminho que deseja seu próprio coração, esse aguilhão vai entrar na sua carne, ele vai sangrar, ele vai ferir, porque ele tem que seguir naquela direção. Por isso Jesus disse a Saulo: é dura coisa para ti recalcitrares contra a direção que eu tenho dado para a sua vida. Quantas tentativas foram feitas, não é? Saulo estava lá quando Estevão pregou cheio do Espírito Santo, e as pessoas viram seu rosto resplandecer como de um anjo, e ele segurou a capa dos homens que apedrejaram Estevão até a morte. Ele viu sinais, ele viu prodígio, ele viu a fé dos seguidores de Jesus. Ele viu aqueles homens e mulheres preferirem morrer torturados do que negar a Cristo. Era algo sobrenatural, era muito maior do que uma religião vazia. Mas ele endurecia seu coração ao trabalhar do Espírito Santo. Sabe, é isto que Deus estava falando ao profeta Jeremias. Assim são vocês em minhas mãos. Se houver resistência ao meu agir, esse barro, esse vaso vai quebrar. Mas eu o porei novamente na minha mesa de trabalho, e vou juntar água, e vou fazer de novo um novo vaso. Mas a minha vontade será feita, porque nenhum dos meus planos podem ser frustrados. Quanto mais você resistir ao trabalhar de Deus, mais você vai se ferir. Dura coisa será para ti recalcitrares contra os aguilhões de Deus, contra a direção do Espírito Santo em sua vida. Devemos entender isso, que Deus tem projetos. Os projetos de Deus estão bem acima de apenas nos tornar ricos, abastados nessa vida, de apenas nos abençoar materialmente. Deus, Ele tem um reino e Ele quer nos fazer viver nesse reino. As coisas aqui, elas são passageiras e momentâneas. A vida de um homem dura no máximo 80 anos, o que passa disso é canseiro e é enfado. E além desses fatos, existe a realidade da vinda de Cristo, que está tão próxima de todos nós. Por isso devemos erguer os nossos olhos e entender esse trabalhar de Deus em nosso caráter. Jacó era um trapaceiro, e ele não queria, ele prestava resistência. Ele dizia para Deus: faz do jeito que eu quero, abençoa os meus projetos, aquilo que eu estou fazendo. O Senhor sempre fez isso, continua a fazer. Jacó chegou a hora: você não pode continuar assim. Não preste resistência ao mover da minha mão. Não vou fazer dessa forma. Você vai ter que ir lá pedir perdão por aquilo que você fez. Você vai se quebrantar. E Jacó prestava resistência: ele vai me matar, eu não posso ver ele. Abençoa, quebranta o coração dele com meus presentes. Essa foi a luta, essa foi a guerra, a noite inteira. E no final daquela noite, quando o dia já amanhecia, Deus disse: já está raiando o sol, eu vou embora, eu vou te largar a tua própria sorte. Se você não quer o mover do meu espírito no teu caráter, a mudança, a transformação que é necessária. Sabe, meu irmão, minha irmã, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, não se engane com isso. Deus não quer povoar o céu de todo tipo de gente, todo traste que existe por aí. Não. Essa é a razão das provações. A Bíblia diz que somos peneirados no fogo como ouro. É a razão das tribulações que passamos nessa vida. Eu não sei se você compreende isso. Pedro foi peneirado por Satanás. Deus permitiu isso, porque Ele quer nos fazer passar por experiências e firmar o nosso caráter e a nossa personalidade. Sabe, Deus vai pensar homens especiais nessa terra. Deus vai escolher. A Bíblia diz que muitos são chamados, poucos são escolhidos. O reino dos céus é dele, e Ele está separando gente especial, uma nação de sacerdotes. Ele está preparando uma igreja sem mancha, sem mácula, irrepreensível, para entrar no reino. reino dos céus.
Preste atenção, não se iluda. Assim como eu não quero me iludir. Eu não prego a palavra de Deus na ilusão de que todos vão se quebrantar e se arrepender e mudar de vida. Pelo contrário, eu prego sabendo que mais pedradas virão, mais perseguições virão, mais ódio virá. Porque eu prego aquilo que é contrário ao mundo, e a maior parte daquilo que hoje se chama igreja está no bolso de Satanás, príncipe desse mundo. Portanto, a mensagem que prego, ela é contrária aos interesses desse tipo de igreja. Então preste bem atenção. Se você tem desejo de entrar no reino dos céus, se você tem desejo de não estar entre os muitos enganados, saiba que é necessário ser uma nova criatura e as coisas velhas precisam ficar para trás. Deus quer moldar teu caráter, tua vida, tua personalidade. Preste bem atenção nisso. Existem milhares de pessoas que hoje abarrotam as igrejas e elas têm o mesmo caráter mundano, carnal, distorcido e pervertido que tinham no mundo. Não há nenhuma mudança. Alguns mudam apenas os trejeitos, compram uma Bíblia numa livraria, outros compram um terno, uma gravata e começam a dizer a paz do Senhor e tem um linguajar evangeliquez. Mas isso não muda nada. O que nós estamos falando é de caráter, de personalidade. Eu estou cansado de ver crentes, pastores e obreiros que mentem, enganam, que dão cheque sem fundo, que devem e não pagam, que se prostituem, que andam na lascívia, na carnalidade. Estou falando de gente que não tem caráter mudado, transformado, tocado por Deus. Podem até receber eventualmente algumas bênçãos de Deus, mas isso não quer dizer muita coisa. Preste atenção. Eu vou lhe dar um exemplo de 2 milagres. O milagre recebido por uma mulher hemorrágica que há 12 anos padecia de uma hemorragia terrível. O milagre recebido por um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, lá em Jericó. Você lembra disso? E muitas pessoas exaltam a fé dessa mulher hemorrágica sem saber o que estão fazendo. Mas, para começar, essa mulher, nós não sabemos nem o seu nome, porque ela não se tornou conhecida entre os discípulos de Cristo. Eles narraram a história dizendo que foi uma mulher, não sabemos nem o nome porque ela sumiu, foi embora e ninguém mais viu. Na verdade, depois que ela sugou a bênção, sugou o milagre, porque a Bíblia Sagrada diz que todos que tocavam em Jesus eram curados. Qualquer um. E todo mundo sabia disso. Qualquer enfermo oprimido que compreendesse e entendesse a virtude que há sobre ele, tocasse na sua roupa, no seu cabelo, no seu braço, na sua mão, eram curados de todo mal. Mas nem todos queriam ouvir sua palavra, seus ensinamentos, essa coisa de amar o inimigo, de dar a outra face, se tornar discípulo dele. Seus ensinamentos eram drásticos, com coisas de tomar a sua cruz e seguir após ele, de renunciar à própria vida. Eram ensinamentos drásticos. Eles souberam da história daquele jovem rico que ele foi embora porque Jesus mandou que ele vendesse tudo. Suas mensagens eram drásticas. Mas ela queria um milagre. E tocou nele, se escondeu por entre as pernas das pessoas. E Jesus teve que parar e perguntar diversas vezes: quem foi que me tocou dessa maneira? Quem sugou de mim poder? Eu senti sair virtude. Debaixo da perna de alguém, ela viu que não tinha mais jeito e acabou dizendo: fui eu. Ai, mulher, a tua fé curou você. Bartimeu não foi assim. Bartimeu, filho de Timeu. E por que sabemos que o nome daquele cego miserável era Bartimeu? E até sabemos o nome de seu pai, porque ele se tornou discípulo.
porque ele se recusou em voltar para as trevas após ter sido curado de sua cegueira. A Bíblia diz que ele caminhou com Jesus e com os discípulos e se tornou um deles, e se tornou conhecido, e seu nome foi eternizado. Eu vou lhe dizer uma coisa: milhares de pessoas que hoje estão aí nas igrejas e recebem bênçãos, o seu nome será apagado, escrito na areia e esquecido para sempre. Poucos são aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida e será lembrado eternamente. Você pode prestar resistência a isso. Sim, claro que sim. Deus respeita o seu e o meu livre-arbítrio. Você pode dizer: não, Senhor, eu quero, se não é da minha maneira, então eu não vou querer. É porque eu tenho meus próprios planos, meus próprios projetos. Eu só não abençoar isso, então eu vou procurar outro Deus. Se bobear, vou até para macumba. Você é livre, faz o que você quiser. Vai. Boa viagem, faz o que você quiser. Agora, quem vai entrar no reino dos céus são aqueles que se sujeitam a Deus. Presta atenção. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Essa grande maioria hoje dos homens e mulheres que se chamam de cristãos, eles fazem exatamente o contrário. Eles resistem a Deus. Aquilo que Deus quer fazer, a santificação, a pureza, a consagração, um olhar para as coisas espirituais, aquilo que Deus quer ministrar em nosso caráter. Eles resistem a isso, eles não querem, eles lutam contra Deus e eles se submetem ao diabo. Aquilo que o diabo tem, aquilo que o diabo oferece, eles se sujeitam a isso e colocam o nome de gospel. Porque quem quer ir para o inferno, irmão, hein? Fala a verdade aí, pelo amor de Deus. Nem o capeta quer ir para o inferno. Ou você pensa que ele quer? Ele vai porque é obrigado. Entendeu? Nós estamos falando de um lugar descrito como um lago de fogo e enxofre, de sofrimento eterno. Você acha que o diabo quer ir para lá? Pombagira, Zé Pelito, Oxu Caveira? Não, eles vão porque estão sentenciados. E todos aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida. Então ninguém quer ir, irmão. Mas existem aqueles que amam as coisas do diabo, mas eles não querem ir para o inferno. Então eles colocam o nome de gospel. De maneira que hoje 90% daquilo que se chama de igreja está totalmente corrompida, lavada num lamaçal terrível de iniquidade, impiedade, de ganância, de todo tipo de coisa diabólica. Estou lhe dizendo isso, irmão. E se você tiver juízo na cabeça e for uma pessoa alfabetizada e souber ler a Bíblia, você vai ter que dizer: meu irmão, eu até não gosto de você, mas você está certo. É verdade. É dessa maneira. É isso que está acontecendo. Então, meu irmão, naquela hora, Jacó viu que não tinha jeito. O anjo ia embora, Deus ia embora, ia largar a própria sorte. Ele estava lascado. De quem é que ia adiantar os seus jumentos, os seus bois, as suas ovelhas, as suas vacas, as suas mulheres, as suas servas, os seus filhos e toda a prosperidade? Ele ia para o buraco, para a vala. O irmão dele ia matar ele, meu. Ele agarra o anjo e diz: se eu não te solto, se eu te soltar, eu estou perdido, eu estou lascado nesse deserto, eu vou morrer, eu não sou páreo para o meu irmão, eu sou um enganador e ele é guerreiro, ele vai me matar. Qual o teu nome? Jacó. Tu não te chamarás mais Jacó, Israel será teu nome. E tocou na sua coxa, na juntura de sua coxa, no nervo do quadril, e ele começou a mancar e arrastar uma perna para o resto da vida. E de repente, as mulheres olham, os filhos olham, os servos olham, todos do acampamento olham, e lá vem Jacó. Dia amanheceu e vem ele arrastando uma perna. Estava diferente. E ele passa pelas mulheres, passa pelos filhos e vai andando de peito aberto para encontrar com Esaú, seu irmão. Algo aconteceu lá atrás, ninguém viu, ninguém sabe, mas algo
aconteceu, e não foi apenas na perna, foi no caráter dele, porque ele largou todo aquele circo montado, e ele foi de peito aberto, sozinho, encontrar com o seu irmão. Prostrou-se 7 vezes em terra e pediu perdão. O seu irmão o abraçou e o perdoou e não lhe fez nenhum mal. Esse andar, que aos olhos do homem é um andar que se difere, é diferente, é esquisito, não é como o padrão das pessoas que caminham nesse mundo. Ele é manca de uma perna, ele é diferente. Esse é o andar de um príncipe, de uma princesa de Deus. Anda nesse mundo segundo outros padrões. Jacó significa aquele que vence pelos próprios métodos. Israel significa aquele que vence pelos métodos de Deus, aquele que se torna campeão pelo agir de Deus. Por isso o nome dele foi trocado. Não te chamarás mais Jacó. Eu não estou mudando apenas um nome, eu estou mudando o teu caráter. Agora que você resolveu ceder e abrir a tua alma para o meu trabalhar, o teu caráter vai ser modificado. Você não vai ter mais esse caráter corrompido que está dentro de você, mas vai agir pelos meus métodos e pelos meus critérios.